palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis eram da circuncisão. Todos quanto tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar água para que não seja batizado estes? Também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome de Jesus, rogando-lhe que ficaram com eles por alguns dias. Pode assentar em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse texto aqui da palavra do Senhor é um texto muito interessante, muito importante, que serve para nós hoje. É mais uma alegria e hoje nós podemos desfrutar sim de mais essa bênção que Deus preparou para nós. Amém? Eu pedi os irmãos para ler aí no mês passado o livro de Atos dos Apóstolos. Alguns irmãos me procuraram e falaram e compartilharam como foi a leitura do livro de Atos. O livro de Atos, gente, é sensacional, sim ou não? Sim. O livro de Atos dos Apóstolos é uma bênção. E eu creio que muitos irmãos leram o livro de Atos. Se você não leu o livro de Atos, faça a leitura, começa a ler, vê a história, como a igreja começou. Muitas pessoas acham que a igreja começou através do imperador. Não, foi através daquelas 120 pessoas que estavam reunidas quando o Espírito Santo veio, como o vento impetuoso dos quatro cantos e batizou aquelas pessoas ali no Espírito Santo e começaram a falar em novas línguas. Algumas pessoas acham que a igreja começou com a igreja católica. Não, começou com os irmãos. Na realidade tinha judeus ali, tinha alguns irmãos fora, e eles creram na palavra. A igreja começou, foi assim. A igreja não é religião, a igreja não é uma denominação, a igreja somos nós que cremos que Jesus Cristo morreu na cruz, mas no terceiro dia ressuscitou. Esse que entrega a vida a Cristo, que crê nele e que vive essa verdade, se torna a igreja. Então quem é a igreja? Quem é a igreja? Nós somos a igreja. Graças a Deus. Um povo que o Senhor preparou, o povo santo. E aí, meus irmãos, foi nesse mês ainda, né, que nós fizemos os 21 dias de jejum e oração para ser cheios do Espírito Santo. Deus colocou no nosso coração, nós começamos a buscar. E nós temos o livro de Atos. E eu tenho certeza que não somente eu, mas vários irmãos leram e fizeram as anotações. Eu fiz várias anotações sobre o livro de Atos dos Apóstolos. E aqui, irmãos, nós vimos que Pedro, nós vimos no finalzinho aqui da história, né? Dizendo Pedro ainda essas palavras: caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviram a palavra de Deus. Pedro estava pregando, ensinando a palavra de Deus, e veio o Espírito Santo e encheu aquelas pessoas, e aquelas pessoas foram cheias do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, em línguas estranhas, falando as palavras que ninguém entendia, orando, magnificando a Deus, como nós vemos aqui, cheio do poder, cheio do Espírito Santo. Meus irmãos, esta promessa é para nós também. Não é um grupo de pessoas especial, com aquela luz fantástica, que pode receber o batismo do Espírito Santo. É para todo aquele que crê. Você pode receber o Espírito Santo. Cada um de nós podemos receber e ser cheio do Espírito Santo e orar em línguas, falar em línguas. A oração em línguas estranhas é algo importantíssimo. É uma ferramenta que a igreja tem, é uma conexão que a igreja tem
Senhor. Quando nós oramos em língua, nós não sabemos, mas o Espírito Santo nos conduz à oração. Talvez que alguém precise de intercessão, você nem sabe quem é, mas está orando em línguas, Deus está te levando, te conduzindo à oração. Para algum parente seu, enfim. A Bíblia fala que quando nós oramos em línguas, nós edificamos, ou seja, o nosso espírito ele cresce, o nosso espírito é edificado, o nosso espírito ele é fortalecido. Então, irmãos, todo crente, todos os irmãos têm que ser batizados no Espírito Santo. É promessa de Deus, vai fortalecer você, a tua vida, a tua caminhada com Deus. Amém? E o Espírito Santo é algo maravilhoso. E o Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é o Senhor. Olha, nós estamos aprendendo nas lições da célula. A lição 2 da célula fala quem é o Espírito Santo. E eu creio que a maioria dos irmãos aqui já passaram por essa lição, ou está passando. A terceira lição fala como ser cheio do Espírito Santo. E meus irmãos, a igreja do Senhor Jesus precisa ser cheia do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo nos coloca para frente. O Espírito Santo nos impulsiona. O Espírito Santo nos mantém empolgado, emocionado. Olha, tem gente que fala assim, emoção é de Deus. Emoção é de Deus. Depende da emoção. Se você decide algo na emoção, é errado. Você não decide na emoção. Quando você está com raiva, não decida nada. Mas essa esposa aí, viu, bem essa palavra. Bem nervosa, não decide nada. Para os homens a mesma coisa, né? Nervoso não decide nada. Mas um outro conselho para os homens: se tiver alegre demais, não decida nada. Viu? Para decisão, a emoção não é bom. Mas irmãos, quando nós estamos na casa de Deus, ou em casa, no seu quarto, e nós recebemos a presença do Espírito Santo, nós ficamos emocionados sim. Mexe com a nossa emoção, mexe com a gente, mexe com o nosso interior. E quando nós sentimos o Espírito Santo, nós temos que buscar Ele, e extravasar na presença dEle, e buscar Ele cada vez mais, porque quanto mais nós buscarmos a presença do Espírito Santo, mais nós iremos receber do teu poder. É a promessa para a igreja, é a combustão, é o que vai nos impulsionar no Espírito Santo. E Jesus falou assim: olha, eu vou subir, mas eu não vou deixar vocês sozinhos. É um caminho difícil, é um caminho apertado, estreito, a porta é estreita, vocês vão ser perseguidos, vão falar mal de vocês, vão ser caluniados. Olha, mas recebereis poder do Espírito Santo. Vocês vão ser batizados do Espírito Santo e com fogo. Isso vai nos impulsionar. Eu lembrei agora daquele louvor lá do Lopes, né? Não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, o Espírito Santo ele vai nos fortalecer a ter uma vida com Deus com qualidade, a ter uma vida com Deus com alegria, não obrigação. Sabe por quê? Obrigação torna o homem religioso. Quando você vem no culto por obrigação, quando você faz as coisas por obrigação, não tem mais aquela alegria, aquele prazer, aquele gozo. Salmista Davi disse assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa de Deus, porque na casa de Deus está a arca da aliança, e a arca da aliança é a presença de Deus. E quando os irmãos estão juntos, reunidos, buscando, aleluia, o Espírito Santo vem e enche o povo. Eles estavam lá no quarto orando, 120 pessoas, quando o Espírito Santo veio, encheu todos com o teu poder e foram batizados para a glória de Deus. Então, é necessário buscarmos o Espírito Santo e ser cheio, gente. É gostoso demais. Eu vou falar uma coisa com vocês aqui em nome de Jesus. É a mesma coisa quando está aquele solzão de rachar, aquele solzão, e você, opa, eu vou para o clube, vou nadar, ou vai para a praia, vai para a lagoa, para o rio, uma coisa assim. Aí você chega lá e vê aquela piscina limpinha, ou a lagoa limpinha, aquele mar lá
Tem um amigo nosso, irmão em Cristo, alguns conhecem o nosso irmão Luiz Fernando, Luizinho, lá de São José. Ele foi para a praia com os irmãos lá de Sabrina. E quando ele chegou lá para ir para a praia, ele estava de terno e gravata. E o pastor Flávio, que é o presidente da igreja, alguns conhecem aqui, né? E ele pede a mim quando pede a piada, mas ele pegou no pé dele o tempo inteiro. E sempre que ele não pega no pé dele, porque ele na praia de terno e gravata. Gente, a vida com Jesus é assim. Aí você vem na igreja, participa do culto, participa da célula, participa das coisas. Mas, gente, o Espírito Santo é como se fosse a cereja do bolo. É o que vai te trazer aquela alegria tremenda, algo gostoso. O que traz mais alegria no culto é quando nós somos cheios do Espírito Santo e tem aquela alegria gostosa, e tem aquela emoção, aquela coisa maravilhosa. É isso que o Espírito Santo quer que você experimente ter uma experiência com Ele, experimente ser cheio do Espírito Santo, porque é isso que Ele quer realizar na tua vida. Não tenha medo, entra nessa água, mergulhe nessa água, tenha uma experiência do Espírito Santo. É isso, gente. Eu estava ouvindo um comentário, né? Na televisão, um homem que foi preso porque ele roubou, e ele roubou porque ele era viciado em crack, ele tem graduação, o pai dele promotor, enfim, e ele falou que fumava maconha, e depois, um dia ele fumou mesclado, que eu acho que é mistura de maconha com crack, e ele viciou, e depois só fumou crack e internou, enfim, e ele falou a sensação que é, a princípio, de usar a droga, e daquela sensação talvez de alegria, de euforia, daquela êxito, depois acaba aquilo e vem que o pecado acha. Então, irmãos, na presença do Espírito Santo, você vai sentir uma sensação maravilhosa. Glória a Deus. Quando nós estamos na presença de Deus, olha, é tão gostoso isso, que a presença de Deus, você pode sentir na tua casa, você pode sentir tomando banho, você pode sentir lá no seu quarto orando sozinho, você cantando louvor, você pode sentir aqui na igreja com os irmãos, e é uma alegria, algo tão tremendo, que é algo inexplicável. Nós estamos até estudando, falando isso na célula. Algumas pessoas, quando começam a sentir o Espírito Santo, começam a sentir um calor muito forte, alguns começam a sentir um arrepio, uma arrepio, aquela coisa gostosa, aquela sensação maravilhosa, aquela alegria grande na alma, coração impulso, aquela coisa deliciosa. Essa é a presença do Espírito Santo, e é isso que Ele quer que você experimente. E olha, irmãos, quando nós estamos na igreja e a gente sair sem sentir a presença do Espírito Santo, é a mesma coisa que você for na sorveteria e não tomou um sorvete. O Espírito Santo está aqui. O Espírito Santo está aqui. E Ele quer que você tenha uma experiência nova com Ele. Talvez você fale assim, pastor, eu estou todo errado. Eu tenho que consertar muitas coisas da minha vida. Eu tenho que fazer um conserto com Deus. Eu tenho que transformar minha vida. Tenho que fazer muita coisa. Verdade, tem sim. Mas se você arrepender de toda a tua alma, Deus, Ele pode te encher do Espírito Santo e com fogo, porque Ele é Deus e Ele usa quem Ele quer, e Ele enche quem Ele quer. Busque o Espírito Santo para ser cheio em nome de Jesus. Uma das preocupações de Jesus e do Espírito Santo, com certeza, na igreja primitiva, né? Na sexta-feira eu falei isso sobre a igreja primitiva, que a igreja de Atos é um modelo para nós. Se tem uma igreja que nós temos que seguir o modelo, é a igreja de Atos dos Apóstolos. A igreja de Atos dos Apóstolos, eles viviam em célula, que era de casa em casa. Então, hoje nós trabalhamos em célula, não é à toa, porque a igreja primitiva trabalhava em célula. Um livro de célula, Priscila. Outro livro de célula, Áquila. Outro livro de célula, Apolo. E tantos outros que foram grandes homens e mulheres de Deus na época. Então, a igreja primitiva, eles trabalhavam em célula. Como Jesus, né? Os 12 de Jesus eram uma célula. Eles trabalhavam juntos.
é que todos os discípulos de Jesus fossem cheios e batizados do Espírito Santo. Na época, gente, a promessa era só para quem era judeu. Quem que era judeu? Judeu era aqueles que nasceram em Israel, que fazia parte da descendência lá judaica, da descendência de Abraão. Então, esse era judeu. E somente essas pessoas que até então tinham o direito de receber Deus e o Espírito Santo. Só eles. Os apóstolos acreditavam nisso. Os próprios novos convertidos acreditavam nisso. Beleza? Quando houve o batismo do Espírito Santo, havia festa de Pentecostes na cidade. Então, várias pessoas que não eram judeus, que eram gentios. Quem era gentio? Gentio é quem não era judeu. Quem não era judeu era gentio. Então, todas as vezes que vocês leem na Bíblia falando sobre gentios, é aqueles que não eram judeus, ou seja, descendentes de Abraão. Então, os gentios converteram também. E eles começaram a seguir a Deus. Só que eles não tinham o entendimento que o Espírito Santo era para eles, e eles não buscavam com tanta veemência o Espírito Santo. Eram tementes, lutavam contra o pecado, buscavam a Deus, mas eles não tinham aquela preocupação de serem cheios e batizados do Espírito Santo. E uma vez, Pedro estava orando, desceu, hoje na tradução do Senhor, numa laje, né? Pedro em cima de uma laje, estava trabalhando num lugar alto, estava orando, e ele acordado, buscando a Deus, ele olhou para o céu. Ele viu, vou falar aqui, resumidamente, viu, irmãos? Está escrito tudo que eu estou falando, está em Atos 10, vocês vão ler e vão identificar. E Pedro viu uma espécie de um porco. E porco, no Velho Testamento, era proibido comer. Judeus não comem porco. E ele viu aquele porco. E ali o Senhor falou assim: Pedro, pega esse porco, mata e come. E ele disse: Senhor, missão, Senhor, eu não vou comer algo impuro, que é errado. E Deus falou para ele assim: não fala que é impuro aquilo que eu purifiquei. Vai e faça, com a visão. E ele ficou quebrantado. Deus quer falar comigo alguma coisa, mas deixou. Em contrapartida, Deus mostrou para um homem que morava num lugar longe de Pedro, chamado Cornélio. E Cornélio também teve a visão. Apareceu uns anjos aqui para Cornélio, falou com ele: vai lá, procura Pedro. Fala com Pedro para vir aqui orar por vocês. Eu quero que Pedro venha aqui, vai lá. Eu já toquei no coração de Pedro. E ele fez isso. Mandou que os seus homens, né, ele era espécie de um fazendeiro, alguma coisa assim nesse sentido. Mandou seus empregados. Foi lá chamar Pedro. E quando aqueles homens chamaram Pedro, Deus já tinha mostrado para Pedro. E Pedro quebrantou. Então eu vou lá que Deus mostrou isso. Tem alguns homens que vão te procurar. Vai e segue eles, porque eu estou mandando. Uma preocupação de Deus, uma preocupação de Jesus, uma preocupação do Espírito Santo com a família e o povo que estava ao redor ali de Cornélio, porque eles eram obedientes a Deus, eles temiam a Deus, eles criam em Jesus, mas eles não eram cheios do Espírito Santo a ponto de falar em outras línguas. Eles não eram batizados do Espírito Santo. E assim, irmãos, Pedro foi lá, conheceu Cornélio muito feliz, e Pedro começou a pregar a palavra. E no meio da pregação de Pedro, o Espírito Santo veio, e aqueles homens começaram a falar em línguas, e foram cheios do Espírito Santo, e foi algo sobrenatural. E Pedro ficou admirado. Olha, eu achei que quem podia ser batizado do Espírito Santo era apenas os judeus. E está aí essa turma, esse povo que é gentil, e falando em língua, e cheio do Espírito Santo. E Pedro voltou e contou com os outros apóstolos. Alguns apóstolos ficaram meio na dúvida, mas enfim, Deus testificou para todos eles que o
Espírito Santo é para todas as pessoas. O Espírito Santo é para você. O Espírito Santo é para nós. Nós precisamos buscar o Espírito Santo. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo ele tem que estar em nossa vida dia após dia. O Espírito Santo é Deus, é uma pessoa. Ele não é uma energia. O Espírito Santo não é uma força. O Espírito Santo é Deus e Ele quer ter comunhão com você. Ele quer ter intimidade com você. Ele quer falar com você. Ele quer que você sinta o Espírito Santo na tua casa, no teu banho, no teu trabalho, aqui na igreja, no louvor, adorando e buscando a presença dEle. Sejam cheios do Espírito Santo. Se Deus naquela época teve preocupação com que o povo fosse cheio do Espírito Santo, Ele tem preocupação também conosco, que todos sejam cheios do Espírito Santo. E como evidência do batismo do Espírito Santo, o falar em novas línguas. No último dia, daqueles 3 dias de busca, 7 pessoas foram batizadas no Espírito Santo. Glória a Deus. E eu por um pontapé, eu sei que precisamos muito mais. Mas tinha várias pessoas, eu cheguei na frente, ia ter umas 30, 40 pessoas aqui na frente buscando. Ou seja, não pare de buscar. Não pare de buscar o Espírito Santo. Outra coisa que eu gostaria de incentivar você. Muitas pessoas acham que para receber o Espírito Santo é só na hora do louvor. Às vezes quando está cantando aquele hino espiritual, aquele hino que todo mundo gosta, eu navegarei, uma coisa assim, aleluia, glória a Deus. Irmãos, claro que o louvor, o Espírito Santo ele age no meio dos louvores, sim. Mas a sua busca começa na sua casa. Quem quer ser cheio do Espírito Santo? Começa a buscar na sua casa. Sabe? Quando você pega a sua Bíblia no seu quarto, ninguém está vendo, você pega e começa a ler. Olha, você está buscando o Espírito Santo. Leia Atos. Leia o livro de Atos. Quando você tira um tempinho por orar, uns 10, 15 minutos, você fala: Espírito Santo, eu preciso do Senhor, fala comigo. Coloca um louvor lá no fundo. Hoje é tão fácil louvor, né? Todo mundo tem celular, coloca lá, talvez um fonezinho lá para não incomodar ninguém. Se você puder fazer barulho, coloca a mesa alta para todo mundo ouvir, né? Se puder com um foninho, mas ora. Gente, é bom demais orar, ouvir louvor. Ora, ouvir louvor. Espírito Santo, eu preciso de ti, Espírito Santo. Eu preciso ser cheio, eu preciso ser renovado. Sabe por quê, irmãos? Quando nós somos cheios do Espírito Santo, o Espírito Santo nos renova. E Ele quer que você dê o primeiro passo. Põe um relógio para despertar na madrugada. Ora, Deus, de madrugada, Espírito Santo, olha, eu coloquei o telefone aqui, né, o despertador, para me acordar de madrugada, porque eu quero ser cheio de ti. Olha que lindo, irmãos, que bênção. Tem gente que faz campanha para ser curado, é bênção, não é errado não. Tem gente que faz campanha para uma porta de emprego, é bom. Tem gente que faz uma campanha na madrugada para a família ser restaurada, o casamento, é ótimo. Por que não fazer uma campanha, um propósito do Senhor para ser cheio do Espírito Santo? Façam isso, meus irmãos. Busque Ele, Deus tem muito mais. E Deus Ele quer que todos nós sejamos muito cheios do Espírito Santo para falar do amor de Deus para as pessoas, para pregar o Evangelho para as pessoas que tanto sofrem. Ah, gente, se as pessoas usam droga aí para sentir essa onda, para sentir essa alegria, eles não sabem o que é o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo não vai prejudicar o teu corpo, ele vai edificar o teu espírito. Porque o Espírito Santo não vai trazer a droga, a bebida, seja lá o que for.
Espírito Santo. Glória a Deus. Pedro obedeceu. Ele foi lá, conheceu aquele homem chamado Cornélio. E Deus fez maravilhas ali, naquele lugar. Pessoas cheias do Espírito Santo. Pessoas falando novas línguas. Ontem eu fui na casa da minha sogra e buscar a Graziele, a irmã dela tinha ganhado um neném, e ela foi lá visitar, e ela passou perto da igreja, né, dos amigos nossos, o pastor Anderson que pregou aqui, e eu vi um amigo meu, né, de muito tempo, né, de época de adolescente, e ele falando, né, me chamou de apelido, disse: ô tio Nath, você lembra nas nossas vigílias, né? Era Tio Night e Trinite. Tio Night quando a gente ficava sexta e sábado buscando, né? E Trinite quando era feriado. Até hoje eu falo: Trinite, você lembra quando eu fui batizado no Espírito Santo e tal? Um monte, aquela coisa, aquela alegria, sabe? A mesma preocupação que o Espírito Santo tinha na época de batizar as pessoas, ele tem hoje. E ele quer fazer isso com você. Talvez você tenha buscado alegria em várias coisas. Em filme, em televisão, em vídeo, em internet, em entretenimento, em passeio, em viagem, tanta coisa. Mas a maior alegria que você vai receber quando você tem uma experiência do Espírito Santo é única. É única, não é verdade? É única. Então, eu encorajo vocês a buscarem o Senhor, a terem mais tempo com Ele no nome de Jesus. Eu tenho certeza que Deus vai fazer algo grande na vida de vocês. Amém? Na nossa vida. Nós vamos orar. Nós vamos terminar o culto de oração. Eu gostaria que vocês ficassem, pode ficar sentados também um minutinho e fechassem os teus olhos. Nós não vamos fazer uma busca de poder aqui hoje, né, por causa do tempo, mas vai ser uma oração para meditação. E você vai começar a buscar Deus com mais intensidade. Vai começar a ler mais a Bíblia na sua casa, vai começar a orar com mais intensidade, vai abrir o seu coração para Deus na igreja, no louvor, vai frequentar mais os cultos. Culto sexta-feira de oração tão maravilhoso. Quem não está indo na célula está perdendo essas lições maravilhosas. Deus tem algo novo. Feche os teus olhos a todos em nome de Jesus. Olha o Senhor agora neste momento. Você Deus, uma oração de 2 minutinhos, rapidinho. Nós vamos terminar. Feche os teus olhos agora e fala com Ele. O que está impedindo você a receber o Espírito Santo? Sendo que é o sonho de Deus te encher. Quem te impede? Talvez um dia você foi batizado no Espírito Santo, mas tem tempos que você não fala em línguas. Qual o motivo? O que tem te esfriado? Por que você não tem tido aquela intimidade com o Espírito Santo? Agora é você e Deus. Talvez no seu interior você olha, porque eu tenho errado tanto, eu tenho pecado tanto, e o Espírito Santo afastou de mim. Ele afasta mesmo. O pecado, ele nos separa do Espírito Santo. Mas, meus irmãos, Jesus, ele está aqui, e ele está pronto para perdoar você. Se você confessar os seus pecados, Deus, ele quer te perdoar agora. E se você buscar o Espírito Santo, ele pode te batizar agora. Você pode já levantar falando em línguas estranhas. O que ele quer de você agora é arrependimento. Eu preciso de voltar para Deus. Eu preciso de voltar para Jesus. Eu preciso de voltar para o Espírito Santo. E ele tem chamado você. Ainda com os olhos fechados, se tem alguém aqui nessa noite que deseja voltar para os caminhos do Senhor, talvez você afastou, distanciou de Deus, aconteceu tantas coisas na sua vida, você perdeu a direção, talvez sua vida está toda tumultuada, mas olha, o Espírito Santo está tocando no teu coração dizendo: você precisa voltar para Ele. O primeiro passo é você reconhecer o teu erro e arrepender. Depois, o Espírito Santo vai te ajudar nessa transformação. Tem alguém aqui nessa noite que deseja reconciliar com Jesus, voltar para a casa do Senhor? Um dia já foi cristão, já foi batizado nas águas e por algum motivo afastou dos caminhos de Deus. Tem alguém que
Deus? Levanta a mão que eu vou estar orando. Tem um irmão ali, glória a Deus. Maravilha pela bênção do Senhor. Tem mais alguém que quer reconciliar com Jesus? Amém? Tem uma pessoa ali que está levantando a mão também ali, glória a Deus. Tem mais alguém que quer reconciliar com Jesus? Olha, Deus quer te encher com o Espírito Santo, você falar em línguas, mas é necessário você voltar para Jesus. Tem alguém que ainda não aceitou Jesus, que está vindo na igreja, participando dos cultos, mas você ainda não decidiu Jesus na tua vida, né? A partir de hoje eu quero ter compromisso com Jesus, ainda você não confessou a Cristo como seu Senhor e Salvador? Levanta sua mão no nome de Jesus. Maravilha. Duas pessoas ali em nome de Jesus. Tem mais alguém que quer aceitar Jesus como seu Senhor, como seu Salvador? A palavra de Deus fala assim: olha, com o teu coração você crê, mas com a tua boca você confessa. Tem mais alguém? Eu gostaria de chamar aqui na frente os irmãos que levantaram a mão, que reconciliaram o Senhor. Que quem aceitou Jesus também, podem vir aqui à frente, em nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor com muita alegria nos nossos